hoje chega aos cinemas o filme Assassino da Lua das Flores, que é um filme inspirado no best-seller do David Graham, lançado em 2017, que é baseado em fatos reais. A história é ambientada em Oklahoma na década de 1920 e retrata uma série de crimes brutais contra a tribo Osage. No filme nós acompanhamos Ernest Burkhardt, personagem de DiCaprio, que vai de veterano de guerra para membro da comunidade Osage. Tudo fica complicado quando ele vê que tem assassinatos acontecendo na região, que é uma região rica em petróleo, ou seja, tem galera de olho ali, entendeu? E isso chama a atenção dos federais. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. O filme tá chamando muita atenção por ser um filme do Scorsese. E não apenas por isso, mas também por trazer no elenco grandes atores, incluindo Leonardo DiCaprio, que tem gente falando que é a melhor atuação dele. E isso me surpreende muito, porque a gente sabe que o Leonardo carrega uma lista de filmes onde ele mandou muito bem. Então será que nesse filme ele realmente tá mandando tão bem assim? Com certeza a gente vai ter um baita filme, porque o Scorsese, ele sabe dirigir muito bem os atores, e os atores, o DiCaprio e o De Niro, já são muito grandiosos, então por isso que a gente acredita que o filme vai ser muito bom. Eu acho que tá todo mundo ansioso por esse filme, porque o Scorsese, ele dirige muito bem todos os filmes, e ele tem uma maneira muito única e cativante de apresentar o filme inteiro pra gente. Isso é verdade. Eu acho que também quando junto uma grande direção e grandes atuações, não tem como o público esperar menos, e normalmente não nos entregam menos mesmo, porque a gente pode se decepcionar. Não com eles. Mas não com eles. Voltando a falar sobre a história do filme, na vida real, esse caso foi tão importante que foi o responsável pela criação do FBI. Eu acho que é por isso que ele foi construído de uma maneira mais lenta, porque o filme literalmente mostra tudo o que vai acontecendo, porque é baseado em histórias reais, né? Então o filme mostra toda a história contada, cada detalhezinho, então por isso acaba sendo um pouco mais lento. E eu acho que é exatamente por isso, por ser um filme baseado em uma história real. Então eles precisam contar a história da maneira como aconteceu, e às vezes não tem ação, né, gente? A vida real às vezes não tem ação, não tem adrenalina, então a gente vê as coisas da maneira como acontece. Quando você acorda de manhã, é uma grande adrenalina? É um grande drama, porque eu não queria estar acordando, né? Quem já assistiu o filme disse que eles tiveram muito cuidado e muito respeito para contar a história do filme, até porque estamos falando de indígenas, né? Então eles não quiseram extrapolar e falar coisas que não tinha nada a ver. E como o filme aborda esses temas muito complexos, falaram que tornou ele mais emocionante ainda, e também por causa da atuação dos personagens, que ficou incrível, então ficou tudo muito mais emocionante. Esse filme é diferente de tudo que o Scorsese já fez, então com certeza é um filme que vale muito a pena a gente ir no cinema assistir. Normalmente os trailers sempre nos entregam tudo. É sempre a mesma história. Eu e a Vitória já cansamos de falar nesse canal, a gente odeia trailer, a gente não assiste trailer, a gente só assiste quando a gente faz reação nesse canal. Tem que ver, né? Mas é por causa desse canal, porque senão a gente não tava assistindo. Trailer entrega tudo. E quando a gente assiste o trailer desse filme, a gente consegue ver ali a história e consegue imaginar mais ou menos o que será entregue pra gente. Porém, a gente sabe que o Scorsese é capaz de entregar muita coisa, ou seja, mesmo que a gente tenha ali alguma coisa no trailer que acabe estragando a nossa experiência enquanto assiste o filme, com certeza o filme vai nos surpreender, porque o cara sabe dirigir, ele é muito bom. E eu acho também que o fato de ser uma história que existe, a gente já conhece a história. Então acaba sendo decepcionante, porque você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mas aí o Scorsese fala assim, peraí, meu querido, não vai ser decepcionante. Toma aqui esse plot twist. Olha aqui o que eu sei fazer. Tchá. Ele faz assim, ó. Dragon Ball. Eu, Tônia é um filme de comédia e drama biográfico lançado em 2017. O filme é baseado na vida da ex-patinadora Tonya Harding. O filme segue a jornada de Tônia, onde a gente acompanha desde a infância dela até ela ficar famosa e se tornar uma grande polêmica nas mídias. Pra entender o que o filme retrata, a gente precisa entender mais ou menos o que aconteceu na época. Tônia era muito famosa, ela era uma grande patinadora, porém ela tinha uma adversária, a patinadora Nancy Kerrigan, que tinha uma boa aceitação tanto dos jurados quanto dos patrocinadores. Em 6 de janeiro de 94, um homem atingiu Nancy com um bastão no joelho. E isso fez com que as pessoas achassem que a Tônia tinha mandado aquele homem fazer isso, porque ela era a principal arqui-inimiga dela, né? O FBI entrou em cena, começou a investigar e ele descobriu que o segurança de Tônia estava andando pela cidade dizendo que ele tinha tido essa ideia, ou seja, a ideia era dele. Quando o FBI foi lá investigá-lo, ele entregou o nome de mais 3 pessoas. O cara que bateu no joelho da Nancy, o cara que dirigiu o carro da fuga e também disse que quem estava envolvido era o marido da Tônia. Menina, você acredita nisso?
Inicialmente, a Tônia disse que não tinha nada a ver com aquilo, mas ela pediu desculpas mesmo assim. Acontece que a história teve uma reviravolta quando acharam numa lata de lixo um papel onde estava escrito o horário que a Nancy estaria treinando e o local. Ou seja nada, nem contei o final. Então fizeram um teste de caligrafia e viram que a letra era sim de Tônia, ou seja... Era ela, gente, era ela. Com isso, Tônia foi julgada e acabou condenada a 3 anos de liberdade condicional, mais serviço comunitário, mais um monte de outras coisas. Mas sabe o que eu tava pensando? O quê? Que você ainda não se inscreveu no canal e você tem que se inscrever. Se inscreve aí. Seria legal. No filme a gente acompanha toda essa história, só que de uma maneira bem mais complexa. E quem interpreta a Tônia é a Margot Robbie, que é a patinadora que tá envolvida no caso da Nancy. E aí a mídia depois cai matando em cima dela e causa um rebuliço. E outra coisa que vemos também é a história da Tônia, porque ela teve uma vida bem complicada. Ela sofreu abusos tanto da mãe, quanto da mídia, quanto do marido. Então foi uma vida complicada e a gente acaba vendo isso no filme. Não que justifique o que de repente ela fez. Ah não, é que o filme nos apresenta isso melhor. Exatamente. É, no geral, um filme muito bem feito, mesmo porque traz o esporte da patinação, que não é muito fácil de fazer. Então é um filme que vale a pena de ser assistido. Será que a Margot Robbie aprendeu a patinar pra fazer esse filme? Como você sabe? Você falou com ela? Não, porque era dublê. Mas ela pode ter aprendido um pouquinho. Tipo, no filme da Barbie, ela aprendeu a ser Barbie pra fazer, então... Mas não era lá, não. Mas ela deve ter aprendido um pouco, Vitória. Eu vi, não era. Eles colocavam o rosto da mulher. Vitória fica fingindo que é prima da Margot. Mas eu pesquisei. Ah, então tá bom. O filme é contado da melhor maneira possível. Eles tentaram colocar tudo dentro do filme. Inclusive, o roteiro foi criado em cima de entrevistas que a Tônia deu. Em algumas situações no filme, os personagens foram simplificados porque não dá pra você colocar toda a complexidade do que tá na vida real pro filme. Então esses personagens são reduzidos, enxugados. É, eles tiveram que dar uma enxugada nisso tudo pra que o filme fizesse mais sentido, pra que a gente entendesse a história. O filme tem um tom mais cômico e mais satírico do que a realidade. Eles trouxeram tudo de uma maneira mais humorística. É, e a montagem dele também é bem diferente, ele é bem ágil, tem a quebra da quarta parede, o que é bem legal. E são coisas que a gente não tá acostumado a ver, então o filme acabou trazendo, e mesmo com estranhamento, é legal de se assistir. O filme traz a Tônia mais como uma vítima, diferente do que ela foi retratada na época, mas eu acho que o filme brinca exatamente com isso. Tipo, que lado que você tá? Você tá do lado da Sônia? Cada hora ela fala um nome aqui, tá cortando, né? 3.096 Dias é um filme austríaco lançado em 2013. O filme é inspirado na história real de Natasha Campucci e usou como base o livro que ela mesma escreveu, que tem o mesmo nome do filme. Nessa autobiografia, Natasha conta tudo o que aconteceu com ela. Pra quem não sabe, ela foi sequestrada em 94 e ela passou 8 anos em cativeiro. Depois de 8 anos, ela conseguiu fugir e ela detalhou tudo isso no seu livro, e o filme retrata a mesma história. Quando a Natasha falou publicamente sobre tudo que tinha acontecido com ela, ela começou a vender seus depoimentos para investir no seu futuro e ajudar outras mulheres. E aí, só em 2010, ela publicou o livro 3.096 Dias. O filme nos mostra todos esses anos que a Natasha passou em cativeiro, toda a sua relação abusiva e complexa que ela tinha com o sequestrador. Também mostrou um pouco a polícia tentando achar onde ela estava, mas mesmo assim o filme focou mais nela, na personagem principal, e não nesses outros contratempos. O filme, como já mencionamos, foi inspirado no próprio livro da Natasha, e pelo que eu vi, é um livro bem detalhado, tem até quantos socos ela tomou do sequestrador, então eu acredito que no filme eles tenham detalhado bem também tudo o que aconteceu. É um filme que traz uma narrativa totalmente angustiante, principalmente quando a gente lembra que é uma coisa que aconteceu na vida real. A Natasha detalhou tanto nesse livro que sim, o filme é bem detalhado também, então causa muitas sensações ruins enquanto assiste. Lembrando que a Natasha ficou presa em um lugar muito pequeno durante anos, e só depois que o sequestrador deixava ela caminhar pela casa e levava ela para lugares na rua. Quando você conhece a história completa, é muito bizarro saber o que aconteceu com ela. Ela ia pra rua com ele, e é estranho, porque em muitos momentos ela se deparava com pessoas, ela tava sozinha com alguma pessoa, sem o sequestrador do lado, e ela não pedia ajuda. Ela foi muito julgada por isso, pessoas diziam que ela gostava de estar sequestrada e tudo mais, mas, gente, era simplesmente ela morrendo de medo. Ela sofria pressão psicológica todos aqueles anos. Então é óbvio que ela não ia pedir ajuda quando ela tava sozinha, mesmo sem o sequestrador do lado. A Natasha
sofreu ao extremo. Não apenas pelo sequestro, mas o pós-sequestro dela também foi pesado. O Lobo de Wall Street foi lançado em 2013, dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Leonardo DiCaprio. Aproveita se você tá aí até agora e deixa o like pra gente pra saber se esse conteúdo é legal, se esse quadro é legal. A história do filme é uma adaptação do livro Lobo de Wall Street, onde o Jordan Belfort, um cara que foi um investidor de muito sucesso, detalha sua carreira no mundo das finanças, seu envolvimento em fraudes financeiras e todo o seu estilo de vida. O filme explora a ganância e todas as artimanhas que o Belfort e seus amigos usavam pra enriquecer. E é muito legal esse filme porque eu não entendo nada dessas coisas, eu sei que você também não, e quando a gente assiste, a gente até que tem disso aí. Mas é porque eles fizeram um filme pra que a gente entendesse de uma maneira melhor, porque, real, as pessoas não entendem de finanças. Nem a gente, tá? Na época foi um baita sucesso, atraindo tanto o público quanto a crítica aos cinemas e obtendo sucesso nas bilheterias. E até hoje é um filme muito lembrado e discutido. O filme traz uma comédia dramática, inclusive ele é cheio de cenas de sexo, tem muito palavrão, inclusive ele foi até proibidado de passar em alguns países. Você sabia disso? Achei que isso fosse proibidável. O verdadeiro Jordan Belfort aparece em uma cena do filme, ele faz uma pequena participação onde ele tá apresentando o DiCaprio em uma palestra que ele tá falando sobre como vencer na vida. O filme termina com uma cena dramática da prisão do Belfort, porém na vida real o processo foi bem mais complexo e bem mais demorado. Jordan Belfort disse que gostou da adaptação cinematográfica, ele elogiou o Scorsese e toda a equipe, mas ele achou que algumas coisas ficaram meio exageradas. O filme no geral conseguiu transmitir bem o que o livro queria passar e é por isso que ele foi tão bem recebido. Se inscreve no canal. A Troca é um filme de drama de 2008 estrelado por Angelina Jolie. O filme é baseado em eventos reais que aconteceram em 1920. O filme conta a história de Christine Collins, que em 1928 passou por um pesadelo quando seu filho de 9 anos desapareceu. Após 9 meses buscando o menino, a polícia alega ter encontrado seu filho desaparecido e devolve a Christine. Mas ela começa a suspeitar que aquele garoto não é seu filho. O filme explora a luta de Christine tentando provar que o garoto não é o seu filho e os policiais não admitindo o erro. Ou seja, a mulher passa o filme inteiro buscando por justiça. É o tipo de filme que te deixa angustiado quase que o tempo todo. Ele é muito emocionante e marcou bastante a gente. Eu não conheci o caso quando eu assisti, então foi plot twist atrás de plot twist. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu acho que é bizarro porque é um fato real. Então você fala, como que isso é possível acontecer? O menino desaparece e aí aparece os policiais falando, tó seu filho aqui, ó, chamo ele, é esse aqui. E não é o menino. E não é o menino. Que absurdo. O filme foi bem recebido pela crítica e pelo público, não foi lá essas coisas, mas ele recebeu indicações até mesmo ao Oscar. Assim como a gente já mencionou nos outros filmes, nesse eles criaram alguns personagens pra compor melhor a narrativa. Lembrando que até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Walter Collins. O filme até tenta dar uma explicação e o caso, quando você vai estudar sobre ele, também tem uma breve explicação, mas nada conclusivo. Ou seja, você acaba o filme um pouco decepcionado. É horrível. Mas conta pra gente aí nos comentários qual filme dessa lista vocês ficaram chocados quando descobriram que era baseado em fatos reais. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Vai que minha franja tá desmontando. Se inscreve. Você puxa antes? Eu não Mas sei. como que é a batida? Faz aí pra eu ver. Eu não sei, eu faço errado. Quer que faz mais rápido? Não, perdão! Eu vou fazer uma só, então. Vou Tá fazer. bom.